Jornal da Mix, entrevista. Mix 7h34, quero desejar um bom dia especial para a psicóloga Rose Werner, está com a gente ao vivo aqui no Jornal da Mix, na 95.5 FM, para todo mundo no @MixLitoralSC, no Facebook, no Instagram, você pode acompanhar a gente pela live. Bom dia, Rose Werner, seja bem-vinda ao Jornal da Mix. Bom dia, um prazer estar falando com vocês hoje. Dona Rose Werner trazendo os assuntos que envolvem, temas delicados envolvendo também as causas da depressão, a depressão em crianças, adultos e idosos. Rose, eu começo perguntando a respeito dessa sociedade que nós vivemos hoje, que também desenvolve aí uma síndrome do pensamento acelerado. Isso tem afetado na questão que envolve a depressão? Sim, na verdade a gente vive algumas questões históricas inéditas, onde as crianças desde muito cedo elas são ensinadas a produzir. E isso aumenta significativamente esse processamento de dados, onde eu tenho que fazer e dar conta, né? A gente vê muito cedo todo esse processo de ansiedade acontecendo nas crianças e que futuramente sim pode avançar para um processo de depressão, ao ponto que eu não dou conta de alcançar as expectativas do outro o tempo todo. E como a gente tem muita tecnologia e desde muito cedo as crianças estão tendo acesso a isso, também contribui para esse processo de pensamento acelerado. Por quê? Lembra que antigamente a gente esperava para ver o Pica-Pau ou a Xuxa um dia inteiro praticamente, era só no outro dia que a gente via. E hoje você coloca ali no YouTube e você vê o tempo, a hora que você quiser. Então se o seu filho quiser assistir 1000 vezes um mesmo episódio, ele vai ver. E essa rapidez com que tudo acontece nos faz pensar que somos muito incapazes, porque na tela tudo é muito rápido, né? Tem as edições, só que as crianças não têm o conhecimento e a maturidade para entender que existem muitas edições e tudo mais, então elas querem tudo para ontem, inicia aí, entendeu? O processo acelerado. E nós adultos também chega uma hora que não nos damos conta de que nós não somos máquinas. A frustração com a expectativa, então, muito alta, né? E as exigências que nós mesmas às vezes nos fazemos. Doutora Rose, e antes de aprofundar mais nesse assunto, hoje, sexta-feira 13, a psicologia estuda alguma questão ligada a superstições, pessoas que estão aí, às vezes, decidem coisas baseadas nessas datas, enfim, simbólicas, ou não, até no sentido positivo ou negativo? Eu trabalho com a TCC, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental. A gente entende que cada ser humano constrói seus valores e as suas crenças. E existem algumas crenças que elas são limitantes. Por exemplo, pensar que eu não posso passar embaixo da escada ou fazer alguma coisa não deixa de ser uma crença limitante, porque limita você de ter um comportamento que às vezes vai facilitar a sua vida. Então, na terapia, a gente trabalha exatamente essas questões, assim, será? Vamos questionar essas crenças para ver se realmente é verdade e enfrentar os medos. Então, praticamente eu posso te garantir que muitas coisas que é de senso comum, que a gente pensa que às vezes vai acontecer, por que acontece? Acontece porque a gente está acreditando naquilo e a gente não faz porque tem essa crença, mas não de fato que isso vá trazer algum prejuízo real para a vida da pessoa. Doutora Rose, e a gente falava do pensamento acelerado no cotidiano, mas o mundo do trabalho, as exigências do campo profissional também colocam pressão por resultados no indivíduo. Isso também gera impacto no psicológico e emocional? Com certeza, muito, muito, assim. No consultório a gente atende bastante paciente que vem de uma empresa, né, onde tinha uma cultura, onde ela foi, às vezes, estimulada a ter um certo desempenho. E
como atualmente a gente tem muita competitividade entre as empresas, entre os profissionais mais capacitados, às vezes a pessoa troca de setor ou troca de empresa por questão de salário e tudo mais, né? Antigamente a gente pensava que tinha que ficar na mesma empresa por anos, né? Não podia assinar carteira de novo, e hoje em dia não temos mais esse conceito, o que faz as pessoas buscarem melhores oportunidades. Mas junto com isso vem a necessidade de se adequar a novos ambientes. E essa cobrança é uma autocobrança consigo mesmo que as pessoas enfrentam todos os dias, né? Será que o meu chefe vai gostar do que eu estou fazendo? Será que eu fiz certo isso? E quantas coisas eu dei conta hoje e eu não, mas eu preciso... Por exemplo, tem uma paciente que eu vejo muito que acontece, uma não tem mais, mas é essa específica assim, ó, ela faz 15 coisas, mas 5 não deu pra fazer na área dela, 5. Então, assim, ela fica se cobrando pelas 5 que ela não fez, ao invés de olhar, opa, peraí, eu fiz 10, eu fiz 15. Então, assim, eu sempre brinco e dou uma dica para as pessoas que estão nos assistindo. Como você tem dificuldade, você fica se cobrando, faz uma lista de tudo que tu fez e tudo que tu tem ainda pra fazer e conta. Você vai ver que, na verdade, você fez o máximo das coisas, você fez a maioria. Claro, não pode ficar procrastinando, mas às vezes a gente precisa se dar conta de que a gente fez muito, para parar de se autocobrar tanto. Doutora Rose, e na vida mais da iniciativa própria, digamos, o empresário, a empresária, que no caso é o patrão do negócio, é o chefe do negócio também, o empreendedor, digamos, o MEI, ou até as médias empresas ali que tem os chefes, né? Como lidar com o equilíbrio emocional também, né? Que são as próprias expectativas em torno do negócio. É um pouco mais difícil, né? Porque você tem que se motivar, né? Ser seu próprio chefe. Mas a dica é não desistir. Pensar que um dia ruim não significa que o outro também vai ser, né? E sempre olhar as coisas a longo prazo. Quando a pessoa abre um negócio, às vezes ela quer lucrar muito no início, e você pode perceber que os grandes empresários, as pessoas, nem os grandes, mas os médios, enfim, é a longo prazo. Você tem que pensar que você está plantando e que lá na frente você vai colher. A dica é essa, não se desespere se você teve um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, né? Ainda tem muita coisa para acontecer e você tem que focar no teu objetivo e não desistir. Foi assim que muitas pessoas tiveram muito sucesso. Doutora Rose, e com relação ao processo que nós estamos vivendo nesse ano de 2022, da eleição, o período eleitoral, como é que a psicologia influencia nos processos eleitorais, tanto nas propagandas quanto nas estratégias políticas aí de candidatos e partidos? Olha, essa é uma pergunta um tanto quanto... Eu não tenho uma especialização nessa área, apesar de gostar muito, né, de falar sobre isso. Mas eu percebo, assim, que a psicologia em si, a gente não pode, né, enquanto psicólogos, influenciar nem questões religiosas, nem questões políticas. Mas a psicologia, ela trabalha bastante no sentido de pesquisas, de fazer questionários para as pessoas na rua, pesquisas abertas, né, perguntando o que elas podem, o que elas acham, o que elas pensam, e os conceitos que são principais, os valores, né. Então, se a maioria da população, por exemplo, tem um valor onde Deus é importante, pode ver que os candidatos, né, existem pesquisas, os candidatos, às vezes, eles focam nisso, né, a gente pode falar do nosso presidente do Brasil, Bolsonaro, que focou bastante, né, o lema dele tinha Deus, porque a gente sabe que a maioria dos brasileiros tem crenças religiosas, né, independente da sua crença, mas tem crenças. Então, o que a psicologia estuda, na verdade, é os valores e as crenças da maioria da população, e aí tem a ciência política por trás disso, que vai dizer aos candidatos isso, e os candidatos vão se apropriar disso, mas não dá para ser uma coisa falsa totalmente, tem que ser algo que a pessoa já tenha, para colar, né, na cabeça das pessoas. Isso é uma coisa que eu posso te garantir que existe, mas não é uma coisa tão falada, né, no nosso meio.
Mix 15 para as 7, você está ouvindo a doutora Rose Werner, psicóloga, falando sobre os assuntos do nosso cotidiano envolvendo a psicologia. Melqui Nascimento, nosso repórter, também tem uma pergunta para a doutora Rose. Doutora Rose, para começar, eu gostaria de voltar um pouquinho aqui falando sobre o ano passado, 2020, 2021. A gente vem de um processo de uma pandemia, né? Até então não experimentada há muito tempo. Até então a gente só se lembra da peste bubônica, né? E outras pandemias que nós tivemos nessas eras. Porém, a gente sabe que houve sim um crescimento, né, no número de depressivos em todo o Brasil e em todo o mundo, e existem dados, inclusive, da OMS que destacam isso em função desse período e uma série de questões catastróficas envolvendo a economia, envolvendo o abastecimento, envolvendo quebra de empresas, frustrações, pessoas que perderam entes queridos. Todo esse arcabouço de questões que a pandemia nos trouxeram também, por consequência, também muitos depressivos. Eu queria ver contigo pessoas que ainda hoje sofrem a consequência desse período. Qual que é a tua dica, qual que é a tua orientação para essas pessoas que passam por esse momento, estão em tratamento, e outras que ainda nem foram procurar um profissional, né? Então, a gente precisa pensar que cada pessoa, para a gente entender assim o processo de depressão. Imagina que você nasce uma folha em branco e várias coisas que vão acontecer na nossa vida vão imprimindo ali marcas. E, né, com essa pandemia, as marcas elas foram muito abruptas, muito rápidas, e com isso muitas pessoas não tiveram nem tempo de se recuperar, já veio outra situação que fez outra marca, né? Por exemplo, ter o Covid deixou marcas. Perder uma pessoa da família deixou marcas. Às vezes perder o emprego, às vezes aconteceu essas 3 situações com uma mesma pessoa. Então é muito difícil. A gente empresta esse termo da depressão, da geografia, onde acontece, né, realmente uma depressão na química cerebral, onde a pessoa não consegue liberar mais os neurotransmissores que liberava antes, que é a noradrenalina, serotonina, dopamina. Então, a pessoa vai percebendo o mundo meio cinza, meio sem graça, meio sem sentido, não tem mais porquê, eu não tenho mais motivação, para que eu vou levantar da cama? Ela começa assim, começa não querendo mais sair com os amigos, começa querendo ficar no seu cantinho sozinha, não fazendo mais atividades que gosta. Então você tem que observar se você está assim, ou se algum familiar teu está assim, pode estar iniciando um processo depressivo. E a depressão, ela tem vários níveis. A gente tem a leve, a moderada e a grave. Na leve e na moderada, a gente consegue tratar só com psicoterapia. A gente pode intervir com técnicas psicológicas no consultório, só na conversa, com atividades práticas ali. Já na grave, a gente precisa de medicação, né? A pessoa não tem mais, já não está mais produzindo ali nada que o cérebro não produz. É uma coisa muito séria, né? Depressão não é frescura, eu sempre comento isso. E a dica é, primeiro, observe se a sua depressão já está num nível muito avançado ou não, e procurar psicólogos, psiquiatras. Se você não tem condição, tem o CAPS, temos a Univale aqui, que tem um serviço maravilhoso, né? E se você puder, vai atrás de um psicólogo da sua confiança, que algum amigo já foi, que possa te indicar, que você olhou as redes sociais, se identificou, fala coisas que fazem sentido para você. Então vai procurar esse profissional, que com certeza ele vai poder te ajudar. Perfeito, quero agradecer a doutora Rose Werner pela participação com a gente aqui no Jornal da Mix nesta sexta-feira, 13 de maio, falando sobre esses assuntos, dando as instruções, orientações e dicas. Ela que tem consultório, né, em Itajaí. Muito obrigado pela participação, ficamos sempre à disposição, viu, doutora Rose? Muito obrigada a vocês, um ótimo dia para todos os ouvintes, e qualquer coisa é só chamar. Mix 7h48.